se eles todos estão seguindo. Bora lá, gente. Aceitando aqui. Camila, boa noite, gente. Camila, vê se você consegue aí. Agora foi. Estamos apanhando, né? A tecnologia para mim é o fim. Tá me ouvindo direitinho? Tá bom? Eu Tá tô bom. improvisadíssima aqui no quarto de um dos meus filhos. Eu também estou improvisada aqui no espaço que eu tenho aqui no quarto. É desse jeito, É desse jeito. tá bom. Vai dar certo. Vai sim, vamos aguardar entrar mais pessoas. Então, eu tava vendo que a gente pode compartilhar o vídeo. Hum, Você... Deixa eu ver, tem uma carinha aqui. Pode pôr um filtro nessa carinha? pode, pode. Eu vou testar, hein? Peraí. Olha, é verdade, pode. Ah! Deixa eu botar uma cor. Isso, Não, eu coloquei, só que olha ficou meu muito chique. filho. Ai, que ótimo. Ai, gente, só eu, né? Meu Deus, tem poucos aqui. Ó, pronto. Acho que dá. Dá pra disfarçar as olheiras. Ah, tá linda. Joia. Se eu mandar esse o vídeo para as pessoas, aí eles conseguem entrar também, né? Eu acho que Isso, eu vou tentar. no aviãozinho. Beleza, eu vou tentar entrar aqui. Peraí, deixa eu ver. Nem enviei para alguns aqui. Oi, Felipe. Ah, a doutora Gisele também entrou. Hum, Bastante gente entrando, que bom. que bom. Ah, minha Carol, peraí, deixa eu botar aqui para ela também. Vamos ver. Ô, Dani, você tá onde? Você tá em Vassouras? Não, né? Não, tô em Maçambará. Ah, não tá chovendo, né? Não, agora Ainda não. bem, porque quando chove, né? Só a gente sabe. Eu pensei que ia cair, falei assim, meu Deus, vai cair
a internet, eu não vou conseguir. A Elisângela entrou. Eu não consigo ver todo mundo. Para mim vai subindo assim. Boa noite, tia. Jesus. Vamos começar? Vamos, vamos começar. Então, vamos lá. Ai, Gente, boa minha blusa, noite. olha. Deixa eu ver. Minha blusa é muito chique. Ó, Uau, gostei. todas as fotos importam. Viu? Amei. Que legal. É, Elisângela, até você está por aqui, Bom receber esse carinho. né? Nossas conterrâneas. Legal, Verdade. que bom. Ah, vamos começar então, vai. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria enorme ter vocês aqui com a gente para mais uma live, né? Não vai ser só uma, vai ser mais, né, Camila? Tomara. Meu nome é Daniele Macário, assim, eu gosto de ser chamada, ou Dani Macário, podem me chamar. Sou psicopedagoga, né? Atuo na educação há mais de 10 anos. E hoje nós vamos conversar sobre esse tema, né, que é muito importante, especial, sobre o autismo, né? Vamos falar dele, que vai ser uma troca para famílias, para educadores, profissionais da saúde, né? Falar sobre esse desenvolvimento também. E Uhum. aí, esse bate-papo, quem está aí hoje comigo é a Camila, que vai se apresentar para vocês melhor, uma querida amiga, e que tem, né, gente, que eu posso falar, ela tem base do que ela está falando, né? Experiência do que ela está falando. É, E isso é muito na importante. pele também. A experiência vai na Verdade. pele também, né? Isso é bom. Eu acho que as pessoas estão querendo que tire as falas aqui, não sei, tem Ah, tá. jeito de tirar? Só para a gente poder começar. Desativei os comentários. Isso, para a gente poder ver. Então, meu nome é Camila, eu sou médica, psiquiatra pós-graduada e terminando a psiquiatria infantil também, né? Antes de qualquer especialidade que eu tenha, a mais importante, né, e que me trouxe para essa especialidade foi o fato de eu ser uma mãe atípica, né? Eu sou mãe do Gabriel, ele tem 10 anos, tem síndrome de Down, é um autista não oralizado, né? E eu tô com essa camisa linda porque a gente está começando a comunicação alternativa que está tendo muito sucesso com ele. Bem, a minha primeira pós-graduação, assim, nessa área mesmo dessas subespecialidades, é na área de síndrome de Down, né? Assim que eu descobri a síndrome de Down no GAB, não foi na minha barriga, eu fui procurar estudar mais sobre a síndrome de Down, né? E de fato é um mundo à parte, né? A gente estuda tão pouco na faculdade. E essa pós-graduação que eu fiz no Centro de Educação e Pesquisa em São Paulo, com o Dr. Zan, que é o geneticista mais fera que tem síndrome de Down. Essa pós-graduação me trouxe uma visão muito ampla, né, sobre questões educacionais também, né, porque a síndrome de Down ela traz algumas alterações importantes a nível intelectual
e é preciso saber a abordagem, né? E aí, não só a parte médica, né, de saúde, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, mas eu tive uma abrangência bem grande e nessa parte educacional também, com muita vivência, e eu participei de muitos congressos, muitos seminários envolvendo tudo isso. E aí depois me veio o outro diagnóstico, né? Que foi o autismo. E aí eu estudo autismo desde que o Gabriel tem 4 anos de idade. Então, há mais ou menos 6 anos, né? Que foi quando eu soube do diagnóstico. E aí eu venho cada vez mais me aperfeiçoando, fazendo cursos. E por isso eu resolvi ir para a área de psiquiatria infantil também, porque foi algo que eu me apaixonei muito, né? Uhum. E também as questões educacionais foram muito presentes em todos os cursos que eu fiz, porque existem muitas questões, né? O autismo é uma alteração neurobiológica, então é um transtorno, né, de neurodesenvolvimento. Então, a criança nasce autista, a gente não se torna autista, né? E muitas questões ali nessa criança, anatômica, fisiológica e da parte neurológica mesmo, são afetados, né? E essa abordagem também foi muito importante para mim, né? Essa parte, eu acho que assim, não existe você separar a educação da saúde, sabe, Dani? Porque Sim, assim, ainda mais vocês, psicopedagogas, eu acho muito interessante quando vocês começam a participar de cursos, né, de congressos, e que está informações. todo mundo ali junto, sabe? Porque eu vejo a importância de você saber como é o funcionamento de uma criança e não pegar só a ponta ali, entendeu? Ah, eu vou basicamente fazer isso aqui. Não, você está fazendo porque existe uma razão, Sim, né? E quando você conhece com o que você está lidando, né? eu acho que a abordagem é muito mais legal, é muito mais complexa, né? Se torna complexa. E é um mundo assim que você vai entrando para estudar cada vez mais, né? E hoje eu também faço uma pós-graduação em ABA, né? Também estou fazendo. Porque é revolucionário, né? A aba não tem jeito. Essa abordagem é o sonho de todo terapeuta, de todo médico, né? Quem me dera se um paciente chegasse no meu consultório e eu pudesse falar assim: olha, mãe, então agora a gente vai entrar com terapia aba para o seu filho, porque vai dar tudo certo na vida dele, sabe? Quem me dera, porque assim a gente tem poucos, né, profissionais que sabem aba na realidade, né? E sabem aplicar, porque não é fácil. Essa pós-graduação que eu estou fazendo são 2 anos. E é muito difícil, sabe? É muito difícil. E aí eu vejo tanta gente aí falando que está fazendo aba. Meu Deus, sabe? É muito complexo. Mas é o que hoje a gente tem de ciência no tratamento do autismo, né? Bem, mas eu Uhum. nem vou entrar muito nesse mérito, talvez seja até tema de uma outra live, né? Mas esse tema aí que você trouxe, até para a gente poder discutir aqui, é assim, e eu queria começar. É piada, mas não é piada, né? Dá vo- A gente ri, mas a gente quer chorar, né? Eu imagino vocês, psicopedagogos, sabe? Olha, meu coração fica partido. O sistema
educacional no nosso país, ele se resume assim, né? E quando eu vi um educador falando dessa forma, me doeu, mas é a realidade, né? É verdade. Um homem foi congelado há 200 anos atrás, vamos dizer assim. E aí, de repente, ele é descongelado em 2025, né? E aí ele vai pra rua. E aí, nossa, tá tudo diferente. Eu não tô me adaptando a esse lugar. E aí ele vai para um shopping, que, né? Mas imagina, um shopping. Não, eu não tô me adaptando a esse lugar tá muito cheio de estímulos e tal. E aí essa pessoa cai numa escola. E aí o que que Hum, acontece? Ele se sente bem, porque nada mudou. É bem desse jeito. É triste. Mas quando eu ouvi isso, sabe, caiu a ficha na minha cabeça. E aí, se um sistema educacional que trata de todos os tipos de pessoas, né, independente da deficiência ou não, e aí eu tô falando como um todo mesmo, uhum, arcaico demais, né? E aí a hum. gente cai em várias realidades ali que é muito complicada, né? E a gente agora falando do autismo, né? Que imagina um sistema educacional inclusivo. Meu Deus, Um como, desafiador. não é? Como que é a nossa realidade em termos de inclusão nesse país? Né? Hoje eu fiz até uma linha do tempo aqui do, da inclusão, né? Ou do que deveria ser, né? E aí a gente tem uma linha do tempo assim, que começou lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que já tem algumas coisas ali falando em 1990, logo ali Uhum. atrás, né? 1990 começou alguma coisa de lei para a gente, né? Depois, em 94, a Declaração de Salamanca, Sim. que é aquela, vocês na Semana Pedagógica. Acertei? É, É assim que fala. semana. Isso aí. Então, a Semana Pedagógica é assim, talvez você não possa falar, mas eu posso porque eu sou da área da saúde, então a semana pedagógica é uma grande hipocrisia, né? Porque assim, gasta-se um dinheiro tremendo e aí todo mundo no final se abraça e agora a gente está fazendo a inclusão. Ai, que lindo, que maravilhoso. Tá nada, tá fazendo inclusão nenhuma. Tudo de mentirinha, né? Só para constar, e agora tem rede social, é tirar foto, tudo de mentira, né? A semana Acabou, pedagógica, acabou, né? não é? Só serve para gastar dinheiro, mais dinheiro, né? Dos nossos impostos, mas está valendo, né? E aí, em 96 veio a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, né? Sim. E aí a gente, antes de 1990, onde estavam as pessoas com deficiência? Porque às vezes eu escuto assim, Dani, você deve ter escutado também. Assim, não vamos falar nossas idades, mas tudo bem. Com certeza eu sou mais velha. Mas antes, né, do Estatuto da Criança e da Adolescência, antes de 1990, essas pessoas estavam aonde? Porque tem gente que fala assim: eu nunca vi tanto autista numa sala, eu nunca vi uma criança com paralisia cerebral estudando regular Uhum. numa sala regular, eu nunca vi. A gente via mais, né? A gente via mais os mudos, né? Os surdos, Surdos. cegos, isso, Sim.
né? Mas, assim, crianças com deficiências invisíveis, né? Digamos assim. Não, a gente não via, né? E aí, eu tenho até um adendo, né? Para colocar sobre uma, uma senhora não muito querida que pegou o microfone certa vez, foi ao palanque mostrar que estava no poder e aí disse assim: essa frase chegou até mim, sabe? E doeu, porque eu sou mãe também, né? Mas ainda bem que eu não estava lá também. Enfim. E aí ela disse assim: por que tanto autista? Porque, na verdade, o tema principal era assim: por que a Secretaria de Saúde, de Educação, tinha que ter tanto mediador, sabe? Tinha que colocar tanta gente para cuidar. Porque tem crianças com deficiência. Ok. Sim. E aí era gasto, e aí era mais problema, né? E aí essa pessoa falou assim: o que será que essas mães estão comendo que aparecem tantas crianças com autismo? Absurdo. Olha, absurdo. Pois é, uma senhora, né, desprovida de muito conhecimento e bom senso, Nossa, né? Eu diria até inteligência, porque na posição dela, falar uma coisa dessa, né, é muito ruim. Então aí a gente vê que a falta de conhecimento é muito grande. E mais uma vez eu falo, a educação e a saúde tem que andar de mão dada, com né? Você imagina certeza. se de repente numa semana pedagógica um médico é convidado para falar sobre autismo, sobre a neurobiologia do autismo, para falar sobre as características de um autista, embora cada um seja de um jeito. Não ia ser muito legal? Para Não, falar de dislexia, com né? certeza. Falar de TDAH, Descalculia, não é? TDAH. Transtornos de aprendizagem. Ia ser uma troca fantástica, mas isso não é interessante, porque isso não Não. dá ibope, sabe como? Mas vamos deixar isso para lá. Então, antes de 1990, as crianças estavam num manicômio. É, a gente Muitas. teve o nosso holocausto também, né? O Brasil, ele gosta de importar coisa ruim, infelizmente, porque ele gosta de copiar coisa ruim, né? E copia muito bem, né? Porque não deixou a desejar, né? O Holocausto que aconteceu na Alemanha. E entre 1930 e 1980, veja bem, eu nasci em 1978 e o negócio já pegava fogo. Então, nesse período, as crianças tem até um livro de uma escritora brasileira que fala sobre esse manicômio que foi em Barbacena. Tem cenas horrorosas que eu vi assim e foi péssimo para mim, sabe? Mas eu acho importante as pessoas Terem estarem com essa, esse contato, né? né? Ele- Mas enfim, e essas crianças estavam lá, jogadas. Não só elas, né? Os gays, as lésbicas, as pessoas que tinham uma ideia diferente, Hum, uma ideia meio revolucionária, eram jogadas lá. Então, assim, descartadas, né? Esse manicômio, ele tinha o próprio cemitério. Então, não havia intenção alguma de ajudar essas pessoas, entendeu? Isso é só não. uma parte de história que eu gosto bastante também. E aí, em 2001, a gente tem o Plano Nacional de Educação, que também faz parte de lei, né? Em 2008 veio a Política Nacional de Educação Especial, né?
com a perspectiva de educação inclusiva, e em 2012 a Lei Brasileira de Inclusão, né? Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E em 2012 reforçou-se a necessidade de um PEI. E aí o PEI é que é o barato dessa live, né? Porque eu poderia vir aqui e falar assim, olha, Dani, uma criança autista, ela tem disfunções executivas importantes. Ela tem um problema de memória de trabalho, ela tem um problema de falta de organização, falta de planejamento, entendeu? Então, tudo isso aí faz parte. Mas, e outras coisas também, né? Eu tô reduzindo bem pouco. Aí a gente tem que intervir dessa forma, dessa forma, dessa forma. Mas eu acho que quando a gente fala do PEI, né, que é mesmo o centro da coisa, é que a gente vai ter, assim, a real noção do que fazer com essa criança, né? É verdade. Porque às vezes você pode até implementar mil coisas, um plano lindo, e chegar na hora e não dá nada certo, não é verdade? Não. Muitas vezes a gente vai com um plano preparado para aplicar, chega na sala de aula, tem uma outra situação totalmente diversa, diferente daquilo que a gente preparou. Então a gente tem que se adaptar àquilo. Exatamente. E aí você tem que ter o plano B, o plano C, o plano D, e aí por aí vai, né? E aí, o que que acontece? A gente tem no Brasil, a gente tem um modelo de tarefas iguais para todo mundo. Aonde que isso é inclusão? Eles dizem assim, tem escolas que se recusam a adaptar o material com a frase que é a seguinte: tem que ser igual para todo mundo, porque senão eu estou excluindo. Aí, isso é um discurso de gestor que não quer gastar dinheiro, né? E nem o precioso tempo, né? Mas só que quando eu penso assim, eu como médica, se eu vou para um pronto-socorro, eu sei que lá existe um respirador, né? E aí, se eu não souber lidar com esse respirador, eu tenho que ir embora. Eu não posso trabalhar naquele lugar, né? Porque aí, quando chegar um doente que precisa do respirador, eu vou fazer o quê? Eu vou falar assim, olha, eu não sei lidar com o respirador, por favor, você vai passar mal em outro hospital? É assim? Não é. Como você vai fazer isso? Então, assim, a escola tem que aprender que ela tem que se adaptar ao aluno e não o aluno à escola, né? Exatamente. E que hoje eu ainda tive a grande notícia, né, do Centro de Prevenção de Controle de Doença, né, dos Estados Unidos, assim, no Instagram, né, essa notícia, de que agora somos 1 para 31. Éramos, eu tenho até os dados aqui, né? Uhum. Era 1 para 31 e agora já não é mais, agora é menos, sabe? Então, tá ficando muito desesperador, porque assim, cada vez mais as pessoas ignoram esse fato e é muito preocupante, né? O fato de que a inclusão não pode fingir mais que não existe. Numa sala de 31 alunos, imagina assim, uma sala de 31 alunos, eu tenho um autista, tá? E Uhum. aí eu vou te dar um outro parâmetro. Numa sala de 30 alunos, eu tenho 7 com TDL. 7. Porque transtorno de desenvolvimento de linguagem, né? Uhum. E é muito mais frequente que o autismo e muito difícil de fazer o diagnóstico diferencial. E eu tô para te dizer, recentemente eu terminei um curso com uma foniatra muito fera, e eu tô para te dizer, por todo o curso que eu fiz, que tem
muita criança diagnosticada com autismo e que não é autista, que tem um transtorno de linguagem. Isso é muito sério, né? Sim. Eu falo que o diagnóstico ele não é sentença, não é. Mas um diagnóstico errado, eu não vou fazer aba com uma criança com TDL, não é verdade? Mas só se essa criança tiver um diagnóstico de TEA, é aba que essa criança vai ter. E outras coisas, terapia ocupacional, enfim. Não vou. Eu tô fugindo na beça, né? Ô, Dani, você me segura, hein? Não, tá certo. E eu abri aqui porque a Jaque, ela colocou assim, ó. Hoje ouvi o relato de uma mãe onde, na escola, o filho dela só podia ficar na escola por 2 horas. Isso é muito triste. É. Mas só que a Dani é o quê? A Jaque, A Jaque. psicopedagoga, né? Pois é, eu imagino o sofrimento de alguns professores, alguns psicopedagogos que muitas vezes têm que se calar diante de uma gestão é, repressiva, né? Mas não se calem, porque assim, tem muita mãe que não tem realmente noção de lei, não tem noção de nada. Mas a lei tá aí, sabe? Desde o Estatuto da Criança e do Adolescente até a LBI e por aí vai. Então, a gente tem que usar da lei, sabe? Você não vai fazer? Tudo bem. Então, olha só, a gente vai para outro caminho, entendeu? Então, assim, por que que a criança tem que ficar 2 horas dentro da sala? E aí é que a gente vai entrar no PEI, que a gente vai entrar em outras questões que são muito importantes para uma criança estar em sala de aula, né? Sim. Então, assim, o novo dado do CDC de 2025 é assim: um em cada 31 crianças tem diagnóstico de autismo. Em 2004, era uma em 150. E aí pode ser palco para outra live o porquê disso, tá? Sim. Mas o fato é que hoje a gente tem que conviver com a diferença, ou então fecha escola e vai fazer pão. Tem um neuropediatra que fala assim, e eu amo essa frase. Sabe como? E eu vou te falar, não deve ser muito fácil fazer pão, não, porque meu pai quase perdeu o dedo na máquina de pão. Ele Mas, não trabalha, ele fala que é muito difícil. não é? Não tô falando que é fácil, mas assim, você tá lidando com vidas, sabe? E se você não tá preparado, fecha a escola, sabe? Tem lei amparando a família. E as famílias não estão mais bobas, né? Isso Porque é importantíssimo. a informação tá aí, conhecimento é tudo, né? E aí, o que que acontece? Vamos lá, falar do PEI, né? Plano Educacional Individualizado. O que que é o PEI? O PEI é assim, um plano para essa criança durante a vida dela escolar, né? Aquele ano letivo. Então, vamos supor que essa criança entrou esse ano. Ela entrou esse ano na escola, ela precisa de um PEI. Então, depois da matrícula, o que que vai acontecer? Uma reunião, né? E vamos lá. Essa criança não precisa necessariamente ter um laudo, porque também existe uma lei que diz que a criança não precisa ter um laudo, né? Eu tenho tanta história para contar no meio de tudo. Acho que não vai dar uma hora. Mas enfim, vai dar. Quem elabora o PEI? É a escola. E já vi bizarrices assim de pediatra, neuropediatra, uma confusão total. E quem faz o PEI é a escola, através, né, de pessoas capacitadas, teoricamente capacitadas para fazer o PEI. Quando ele deve ficar pronto? Se uma criança entrou hoje na escola, daqui 30 dias. Ah, mas o tempo Certo. é curto. Não é. Se você tem metodologia para fazer, se você tem ferramentas para fazer, e você tem que ter, porque você não pode tirar da sua cabeça, Com entendeu? certeza. Então,
você tem que, né, tem que entregar, tá? E como que vai? Aí é que tá o pulo do gato. Como que você vai solicitar à escola esse plano? De boca? Não. Não vai ser de boca, sabe por quê? Porque ele nunca vai chegar na tua mão. Nunca, jamais, tá? Então, esse documento, ele tem que ser através de totalmente documentado mesmo, por e-mail, o que for, mas Ofício. qualquer coisa, tá? E aí, o prazo tem que estar lá. Olha, você tem que me entregar num prazo de 30 dias. A família pode ajudar a realizar o PEI, tá? E deve Uhum. ajudar, tá? E muitas vezes, se há possibilidade, a própria pessoa, né? Então, se eu tenho um autista nível 1 de suporte, eu posso solicitar que ele me ajude a fazer o próprio PEI, né? O Sim. próprio plano dele. Ele vai me dizer o que acomodação sensorial pode ser ruim para ele, né? Que estímulo, na verdade, não acomodação, que estímulo sensorial pode ser ruim para ele na hora de uma prova, né? Porque 40 questões de prova, se eu posso resumir essa prova. E aí a gente, né, tem até a dislexia nesse caso, né? O TDAH, né? E aí o que que deve conter esse PEI? Recentemente eu fiz um curso com a Thalita Pazeto. Ela é do IEPSIS, onde eu faço o curso de autismo. Também é um instituto, né, de educação, junto com a Emília Gama, Paulo Liberalesso, que são crânios, assim, né, no autismo. Ótimo. E ela é excelente alfabetizadora. Ela é uma mãe, claro, ela é uma mãe de autista e ela desenvolveu poderem estar por dentro do que é, porque parece uma coisa do outro mundo, assim, né? Eu fiquei muito em dúvida o que era o PEI, e aí me esclareceu, tá? Então, o PEI, ele deve conter a identificação do estudante e a avaliação do estudante, tá? Os objetivos mensuráveis de ensino em termos de habilidades-alvo a serem desenvolvidos. Olha bem isso, habilidades-alvo, né? Os programas de ensino aplicáveis para cada objetivo estabelecido. Os recursos de acessibilidade utilizados para a execução dos programas. E aí é que pega, né? Porque esses recursos demandam o quê? Cursos para você saber atuar, projetar aquilo, né? Como que são ferramentas para você poder utilizar com a criança, para você saber assim. Por exemplo, o Portage, né? Você domina o Portage, né? O MChat, mas lá atrás, né? E aí você já vai para um VibMap da vida. Isso tudo ele desperta assim, sabe? É o pulo do gato para você saber, ó, eu estou usando essa ferramenta para eu saber em que fase essa criança tá de aprendizado, né? E aí você tem diversas ferramentas. E, gente, não adianta a escola falar assim, ai, mas eu não sei, ai, mas eu não dá para eu fazer. Eu falo, é má vontade, sabe por quê? Porque cada curso desse é um sanduíche por mês. Tipo assim, 10 vezes de R$ 40, entendeu? E aí Tem você até, às uma vezes, vez mais só. em conta. Hã? Às vezes você acha por R$ 29,90, R$ 30, Não é verdade? depende. Não é verdade? Pois é. Sim, Aí é, curso para fazer. aí é caro, né? E as É. escolas particulares, Jesus? Né? Não pode falar que isso é caro, pelo amor de Deus. Olha o preço de uma escola particular, né? Não pode. Então, essas ferramentas, todas as escolas
eu tô falando no mundo ideal, né? Tô quase cantando a música aqui, no mundo Eu, ideal. Eu tô, né? Seria o mundo ideal, mas a gente tem que confiar que esse mundo ideal pode chegar, porque eu acho que é muito mais falta de vontade do que de poder, né? É, a gente tem uma carga tributária gigante, pessoal, né? E os nossos impostos pagam muito bem tudo isso aí. E hoje tá tudo à mão, tudo muito disponível, né? Vamos saber utilizar, aproveitar as mães, o Instagram de forma inteligente, né? Eu acho que é por aí. E aí tem mais. Os recursos eu falei, o protocolo de conduta individualizado e as diretrizes para adaptação de atividades e de avaliações, né? Então, eu não vou descrever cada um, senão a gente vai ficar até amanhã aqui falando. Mas, de forma geral, o PEI, ele é flexível e ele é de acordo com a demanda do aluno. Ele não é um documento estático, ele é dinâmico pra caramba. Então, eu tenho que ver nesse PEI se os alvos estão sendo atingidos, né? Então, eu tenho metas de curto, médio, longo prazo, eu tenho uma infinidade de coisas para resolver nisso aí, né? sim, Mas a princípio é tudo. Eu estou vendo pela primeira vez essa criança. Então, o que está faltando? E isso Yahoo. na pré-escola, né? Eu não sei como fala, porque no colégio do meu filho é recanto, né? Mas é jardim de infância, não é isso? Jardim, que eles falam, algumas escolas particulares, jardim, no, no setor público é creche, né, o berçário maternal. Isso aí. Então, é bem isso, entendeu? Então, não tem como dizer assim, só vou fazer o PEI só quando ele estiver lá aprendendo geografia. Não, nada disso. É lá, sabe por quê? Porque essa criança que está entrando, e hoje em dia a gente tem o diagnóstico precoce, né? Graças a Deus. E aí, com base no diagnóstico, vamos supor que a gente fez o diagnóstico de uma criança com 2 anos e ela vai entrar. Essa criança, com certeza, tem habilidades em déficit, né? Embora muito pequenininha, ela tem habilidades em déficit, né? E aí a gente Sim, vai fazer o PEI baseado nisso. E não só no déficit, mas no potencial dessa criança também. E de acordo com o potencial, a gente pode é, nivelar também esse PEI. Porque se você pensar só no déficit, né, você não vai ver nunca o potencial da criança. E aí exatamente. você tem que Tem que exigir pensar, potencial, tem que não é pensar verdade? no potencial da criança ali e as habilidades que você tem que trabalhar para poder ajudar essa criança a alcançar esse potencial. Aí são as metas, né, de curto, médio e longo prazo. Isso aí, Excelente. exatamente. Olha, Exatamente. o meu primeiro contato, Camila, com autista foi na creche. Uhum. E foi assim, logo na primeira semana a gente já fez aquela observação, eu e a professora que estava responsável, a regente da turma, né? Nós Uhum. já fizemos aquela observação porque a criança ela não fazia contato visual. Aí ela falou assim, ainda é cedo para a gente chamar a mãe, mas vamos continuar observando. Aí ficamos observando, aí ela pediu para as outras companheiras também me ajudarem a observar, todos nós entramos no mesmo consenso, aí chega aquela parte de passar para direção, né, a coordenação. Aí tivemos aquela conversa, a coordenadora veio muito atenciosa, observou e fez a intervenção de chamar ali a família para estar falando. E, gente, eu falo, ó, deu vontade até de chorar no dia em que a mãe foi, porque ninguém ninguém está preparado, né?
não tá. Mas você pode ter certeza que isso foi muito importante. Isso é muito bom. Assim, é bom e não é, entendeu? É um Sim, luto vivido, mas você vê que as pessoas de fato estão se importando com seu filho, sabe? sim, Eu enxergo dessa forma. Então, não é só uma escola que fica assim, ah, tá tudo bem, nossa, mas ele é maravilhoso, nossa, é sociável, é isso, é aquilo. Não, não é isso, sabe? Não é isso que a gente quer como mãe, sabe? Ele é maravilhoso, eu sei, pronto. Ele é maravilhoso, mas e as habilidades, sabe? A gente precisa atingir uma criança de 2 a 3 anos com autismo, que entra na escola, pelo menos a motricidade fina, a motricidade ampla e a linguagem estão afetadas. E aí sim. provavelmente você vai ter que trabalhar dobrado em cima, porque eu acredito que as questões eu tenho, né, o Pedro agora de 3 anos, e aí eu relembro tudo, né? O que é aprendido, né, numa salinha de pré-escolar, de jardim de infância, né? É da minha época, jardim de infância da minha época. Então, você amassar papel, é você se pintar todo, e aí, com essa criança que já tem um diagnóstico, o trabalho ele vai ser dobrado, né? O fator, por ele ter um planejamento em cima dele, então ele vai ter que trabalhar, a gente tem que trabalhar o dobro em cima dele, né? Para ele adquirir aquilo que está em falta naquele momento. E isso, esse olhar da professora, você entende que a saúde tem que estar em conjunto? Porque Sim, ela sim, sabe o que está olhando, ela sabe o que ela tem que olhar naquele aluno, né? E são comportamentos, a gente fala comportamentos cúspides, né? Que eles dão origem a outros comportamentos. Então, se aquela criança ela não faz, ela não olha no olho, dificilmente ela vai imitar, não é verdade? verdade. Se ela não faz linguagem corporal do outro, se ela não se coloca no lugar do outro, se ela não tem essas atitudes, e ela não vai ter, provavelmente, né, sendo autista, ela não vai ter esses comportamentos, não vai trabalhar esses comportamentos que a gente fala que são cúspides, né? Então, assim, para fala fica difícil, né? São várias barreiras aí, né, que acaba enfrentando porque não tem os comportamentos necessários, não é verdade? Verdade. Então, eu acho que a gente já está extrapolando o horário, né? Nós temos três perguntas. Posso abrir aqui? Ah, se eu souber responder, tudo bem. Sim. Uma da doutora Gisele. Ela coloca assim: a inclusão precisa ser realizada e não fingida. Isso, para isso precisam estudar, se habilitar, nós mães. Na lei existe, foi só a doutora Gisele. É, a lei existe há anos e escutamos, mas inclusão é recente. Não é recente nada. O problema nós mães não conseguimos dar conta de tudo, realmente, verdade. Também sou mãe atípica, doutora Gisele, e é muito É muito difícil. difícil, é. E o povo ainda bate de frente com a gente, Sim, né? sim, Exatamente. Não, a inclusão realmente ela não acontece de fato. Inclusão, pessoal, né? Eu não sei quem está aí na live, mas eu tô falando, principalmente esse ano, a gente viu muito assim, eu sigo muita gente a comunidade autista em si, né? E em relação à síndrome de Down também, eles focaram muito no fato de que sair dessa zona de festinha, balãozinho, Cristo Redentor pintadinho de azul e todo mundo conscientizando. O que é conscientizar de fato? Sabe?
O que que é de fato você pensa? Aí eu falo uma coisa para você, Dani, você é mãe atípica também. Para Uhum. mim, tá? Que vivo na pele e enfrento isso diariamente, né? Tenho amigas assim também, né? Na minha posição. Por que que as pessoas não chamam a gente para as conversinhas? Quando vai implantar uma lei, uma política. Vou te chamar para tomar um café para a gente ver uma política pública que possa dar certo. Por que não chama? A opinião, né? Aí já tem a opinião formada, Não porque é? não entende Então, do assunto, não vivencia no dia a dia, acha que é não é verdade? mimimi. Exatamente. Para a gente fazer acontecer, você tem que ouvir quem vive, sabe? Exatamente. E aí as pessoas vêm e falam assim: ah, mas olha, isso aí que vocês estão fazendo é vitimizar, Exatamente. não é isso tudo, porque eu vivo também e não é dessa forma. Não, não é realmente, não é igual, tá? A minha maternidade não é igual à sua, que não é igual da Gisele, que não é igual de outra pessoa. Mas eu digo que a gente está no mesmo oceano com ondas diferentes, tá? E tem hora que eu tô muito lá embaixo, tem hora que uma tá muito lá em cima, e assim a gente vai. Mas só que eu acho importante você dar ouvido, sabe, a quem realmente vive. E até porque quem vive vai atrás de saber de lei. Gente, olha só, eu não sou advogada, mas eu sei de todas as leis que me cabem, sabe? Eu não sou fisioterapeuta, mas eu sabia quando meu filho estava fazendo fisioterapia que certas coisas não iam rolar com ele, entendeu? Então, o conhecimento liberta. Eu falo com as mães que Uhum. têm o diagnóstico do filho, não adianta correr disso, sabe? É, você tem que enfrentar e é a melhor maneira, porque ninguém vai te atropelar. E aí, o que que acontece? Eu não sou, não gosto, não vou participar de nada. Na escola do meu filho, eles fazem, a salinha dele faz uma homenagem no Dia Mundial da Síndrome de Down, e é muito bonitinho, e eu acho muito bacana isso, sabe? Uhum. Da salinha do Pedrinho, da Gisele, fazem da paralisia cerebral, mas para conscientizar crianças, isso eu acho muito importante. Sim, Conscientizar crianças. a vivência deles com os nossos é muito importante. E isso tem até artigo científico falando, tá? Eu gosto muito de ciência, eu não gosto de Não, é bom, é comprovado, né? Isso aí. tudo tem que ser comprovado, entendeu? Então, assim, a gente sabe, Dani, a gente vive num país assim que é de muita mentira, de muita. é, vou fazer uma festinha, vou andar pelas ruas homenageando. Eu não quero homenagem, eu quero mudança, sabe? Eu sou uma mãe que eu sou a favor de escola especializada, sabe? Porque as escolas especializadas, por exemplo, o meu filho iria se beneficiar de uma escola especializada. Você acha que ele aproveita 100% da escola que ele estuda? Uhum. Não, não tem como ele aproveitar 100% da escola, sabe? Porque ele é uma criança não verbal, ele agora está na comunicação alternativa, até a gente conseguir levar a comunicação alternativa para dentro da escola, foi uma É um luta, processo. entendeu? Foi uma luta, né? Então, é tudo muito difícil.
Mas não tinha que ser, sabe? Essa é a verdade. A gente tem um desenho, chama Desenho Universal de Aprendizagem. Já ouviu falar? DUA? Não. O DUA, ele é um modelo de aprendizagem mesmo. E aí, essas coisas, né, que os Estados Unidos colocam, a gente não copia. A gente só copia coisa ruim, né? E aí, o conceito é para quebrar a visão de inclusão, que é algo separado, né? É algo que é trabalhoso. Não é muito mais fácil, por exemplo, se você tem numa escola, vamos supor, numa escola, modelo de duas, vou te dar um exemplo. Você tem numa escola crianças com cadeira de roda, crianças sem uma perna, crianças com dificuldade para andar e outras crianças típicas, tá? Tudo bem, tá tudo bem com as outras. Por que que você vai construir uma escada e uma rampa? Faz sentido, faz? Você constrói logo uma rampa e todo mundo tem acesso. Esse é a Exatamente. visão do desenho universal de aprendizagem. E aí vale para Sim. tudo, sabe? Você construir para todo mundo. E por que que é difícil isso? Ah, porque uma criança assim, uma criança assado. E aí existe o PEI, para a gente planejar cada criança para atingir as habilidades que elas precisam para estar dentro de uma sala de aula, né? Não é jogar uma criança numa sala regular. Eu, se tivesse tido opção dentro da minha cidade de uma escola especializada para crianças com deficiência, eu não teria problema algum de deixar meu filho. Ele poderia estudar de manhã numa escola especializada e à tarde numa escola regular, entendeu? Mas eu não tive opção, né? Eu não tive essa opção. E como eu, muitas outras mães, não é? Com certeza. Eu estou E aí, enfrentando aquela parte que a minha filha está na adolescência, já está no segundo, na segunda fase do ensino fundamental, e a demanda de professores são maiores hoje, né? E aí ela é disléxica, e aí ela parece que está querendo dar um retrocesso, porque ela não está se sentindo confiante nos professores. E uhum, isso não é bom. uhum. E Pois aí, é, ó, que caos, né? Na cabeça da criança, né? Ela se sentir segregada ali dentro. Isso é inclusão? não, Fora que, assim, fora que as escolas também, eu acho que seria muito importante. A gente tem estatísticas muito ruins, né? De professores. Nossa, é todo dia, né? Professor que quebra o braço do aluno autista. Eu tô falando autista porque é o autismo que a gente está falando aqui, né? sim, Professor que senta no aluno para poder conter. E aí a gente tem que ter, dentro das escolas, cursos. Existe o IISCA, já ouviu falar? já, Pois é um curso que as escolas tinham que ter para estarem preparadas para contenção de alunos autistas, com certeza. né, com problemas de comportamento, né? Então, eu acho assim que as maiores barreiras de aprendizagem para uma criança autista, vamos dizer assim, primeiro é o sistema educacional, que não tem nada de inclusão, tá? É um fingimento só, tá? A segunda coisa é que é um batendo cabeça com o outro. O que que eu vou fazer com essa criança? Né? Parece um ET entrou na escola. Entrou um ET, vou fazer o quê? Né? Aí joga um pro outro, até tá no meio do ano. Aí chega no meio do ano,
a criança não fez o que tinha que ser feito, não tem plano educacional. E aí vai levando, né? Vai levando. Quando não liga para a mãe, fala assim: olha, ele tá batendo, olha, ele não sei o quê. Gente, eu sou médica do trabalho também, sou concursada da Prefeitura de Vassouras, faço admissional de mediador escolar. Eu tenho vontade de chorar. Chorar, a falta de capacitação. Tem gente que está perdido no espaço ali, não sabe o que está fazendo ali. Como que vai lidar com uma criança com comportamento disruptivo? E aí não é só por causa do autismo, porque vem crianças com problemas sociais muito sérios, entende? Exatamente. E aí você vai fazer o quê? Você vai jogar essa criança pela janela? Você vai quebrar o Sim, braço dessa criança? Entendeu? não pode, gente. Aí, sabe o que acontece? A gente entra numa situação de afastamento. Ah, porque, né, tá com problemas mentais, porque tomou um soco de uma criança. Ninguém tá lá para ser saco de pancada, pessoal. Sim. Eu tô super de acordo. Não tá. Mas a falta de capacitação, o mediador escolar, ele não é aquela pessoa que troca a fralda, não. Ele não é a pessoa que vai dar comida, não. No estado de São Paulo, eles queriam colocar, para economizar, uma pessoa do lado de fora da sala. Eu acompanho muito a Andrea Werner, que é uma deputada, que ela é autista, tem um filho autista e é brigona pra caramba, né? E ela brigou muito porque o Tarcísio queria colocar, não sei nem se eu posso falar nomes aqui. Ele queria colocar essas pessoas do lado de fora. Ah, tá com vontade de fazer xixi? Vai lá, entendeu? Tá com vontade de beber água? Vai lá. Só que assim, você tem um autista nível 3 de suporte que ele não sabe nem pedir água, Exatamente. entendeu? Ele não vai nem falar. Muitas vezes ele não fala mesmo, que ele tá de cocô, entendeu? Então, o mediador escolar, ele teria que ser uma pessoa especializada, capacitada, né? Uma Sim. pessoa ali que sabe o que está fazendo. E aí eu entro de novo. A gente tem tanto curso bom, sabe? E aí, por um preço assim, R$ 120 dividido em 10 vezes. Isso é caro, pessoal, né? A falta de Eu, conhecimento é cara, né? eu A ignorância é cara. Custa adotei, caro pra caramba, eu né? adotei uma frase, né, Camila, esse ano, que como que eu vou querer é, mudar